levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo, dessa maneira, da mesma forma, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E agora o propósito é este, pelo qual ele precisa de ser levantado. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois passa para João, capítulo 3, versículo 16, que os irmãos todos sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ficar de pé juntos, porque esta igreja faz muitos exercícios juntos. É o fitness agora aqui. Ai, ai. Houve aqui alguém que se diz, as cruzes, é as cruzes que se diz. Ai, as cruzes. Amém. Eu não sei se nós já tivemos a oportunidade, pelo menos eu não tive, a oportunidade de saudar todos. Eu faço uma saudação geral, mas nada melhor do que dar um abraço a alguém da família que está aqui. E quando eu digo a família, é a família mesmo. Nós somos em família, estamos em família. Então eu gostava que tu pudesses saudar alguém com um abraço apertado e dizer bem-vindo a casa. Uma ou duas, ou se for generoso, 3 pessoas. Aí sai do teu lugar, dá um abraço a alguém e dá as boas-vindas. Amém. Graças a Deus. Vamos tomando os nossos lugares, vamos então meditar na palavra de Deus. Eu vou só pedir a alguém que possa acender um bocado mais as luzes aqui, porque os irmãos depois também, se quiserem ler a Bíblia, não vão conseguir. Portanto, alguém que possa ajudar aí. O Yuri não está de serviço, mas está sempre de serviço. Maravilha. Pronto. Assim. Amém, graças a Deus. Agora sim, vamos para Números, capítulo 21, e vamos meditar sobre o que a palavra diz nesta história. Então, só contextualizando, o povo, ele sai do Egito, e o povo sai do Egito com uma promessa de ir para a terra prometida. Mas entre o Egito, o passado do Egito e o futuro da terra prometida, eles passam por um deserto. E tal como é na nossa vida também, há promessas de Deus que chegam até à nossa vida, nós sabemos que é promessa de Deus para nós, nós sabemos que já não somos o que éramos no passado, mas ainda não chegámos àquele lugar que Deus nos prometeu. E então, entre uma coisa e outra, existe este estado de indefinição. E eu não sei quanto aos irmãos, nós estávamos a meditar sobre isso na sexta-feira. Os lugares onde existe indefinição são os lugares, para alguns, de maior dificuldade. É quando nós não estamos nem no lugar onde estávamos, mas também não estamos ainda no lugar onde era suposto nós estarmos, no meio da indefinição. E para o povo de Deus, esse lugar de indefinição apresenta-se como
um deserto. O deserto entre o passado de escravidão e uma promessa de uma terra prometida. E no deserto, a pior coisa que nós podemos fazer nos desertos, nos momentos de transição ou de indefinição na nossa vida, é nós ficarmos parados. Nos lugares de indefinição não é suposto nós ficarmos parados. Nós temos que adotar uma postura dinâmica, uma postura de avanço. Notem que, por exemplo, o povo, enquanto não conquistava a terra prometida, foi conquistando as cidades que existiam à volta. Então o povo estava nessa época, nesse dilema da transição. Entretanto, no capítulo 21, o que acontece é que o povo, aliás, vamos ler capítulo 21, não o 9, vamos ler um pouco antes. Eu vou pedir para os irmãos, quem está online não vai ouvir, mas vamos ler a partir do versículo 1. Quem quer ler para nós? Com uma voz assim, poderosa. Eu disse uma voz poderosa, mas pode ser a irmã. Assim pode ser. Vamos lá, a partir do versículo 1. Vamos lá. Só um. Depois outras pessoas leem. Outras com vozes igualmente poderosas. Sim. Ora, ouvindo o cananeu, rei de Arad, que habitava no Negueb, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou dele alguns prisioneiros. Ou seja, havia um rei, ouviu falar do povo de Deus, foi combater com o povo de Deus, ganhou a batalha. Ok? Versículo 2. Quem pode ler para nós? Vamos, Tony. Ou melhor, António Carlos. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se de facto entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente suas cidades. Ok? Então, o povo diz, se tu nos deres esta vitória, agora é que vai ser... Podes ler o a seguir também, Tony, por favor. E eles dizem, Deus, se tu nos deres este povo, nós vamos... Vamos. Próximo. O Senhor deu ouvidos a Israel e entregou-lhe os cananeus. E os israelitas os destruíram totalmente. E eles e as suas cidades. E aquele lugar foi chamado Ormá. Muito bem, então o povo, Deus vence aquela batalha com o povo, dá-lhes capacidade para eles vencerem, capacidade bélica, e eles vencem. Lembrem-se que eles estão no deserto e eles vencem uma batalha. Próximo versículo, quem lê para nós? Vamos. Então, Forças, Vita, depois lê a outra pessoa. então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. Ou seja, quando eles depois continuaram o caminho, a alma deles começou a ficar impaciente. Ao longo do caminho, e ontem falámos sobre, antes de ontem, no tempo de cenáculo, nós falámos sobre isso, que é a caminhada cristã é um caminho, é uma maratona, não é um sprint. É uma maratona. Existem pessoas que confundem, acham que a caminhada cristã é uma coisa rápida, espontânea. Não, demora, é doloroso muitas vezes, às vezes é monótono, não tem sempre cargas de energia e coisas sempre espetaculares. Não, às vezes o espetacular nós temos que encontrar no dia a dia, na normalidade nós encontramos o incrível de Deus. E então o que aconteceu com o povo é que o povo começou a ficar angustiado ao longo do caminho, como acontece connosco. No caminho da indefinição, a nossa alma às vezes antecipa-se e fica aflita. Mas deixa-me vos dizer que nós devemos ter paciência. No caminho que Deus propôs para nós, nós devemos ter paciência. E esta aflição do povo traduz-se num momento profundo de ingratidão também. Ok? Próximo versículo. Quem era a pessoa que ia ler? E o povo falava contra Deus e Moisés: porque é que nos tiraram do Egito para morrermos no meio do deserto? Aqui não há comida nem água. E nós estamos este pão desprezível. Ou seja, o povo começou a falar contra Deus e contra Moisés e começou a dizer, tu tiraste-nos do Egito para nós morrermos. Parece algumas vezes uma mentalidade que alguns de nós temos e que é legítima, que é quando nós verdadeiramente, ouça com atenção, quando nós verdadeiramente nos convertemos ao Senhor, quando nós entregamos o nosso coração a Deus, alguns de nós
as dificuldades parece que se tornam maiores. Parece que de repente se levanta coisas contra a nossa vida que antes não. E nós pensamos, mais valia eu estar como estava antes. Pelo menos não me chateava tanto. Então o povo começa a ter esta mentalidade e entra num estado de profunda ingratidão. E começa a contrariar Deus e Moisés. E o que é que Deus faz no versículo a seguir? Vamos lá. Próximo versículo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo. Quem é que enviou as serpentes? O Senhor. Foi o diabo. Não. Foi o governo. Às vezes. Não, foi o Senhor. Ou seja, o Senhor tem uma pedagogia que às vezes nos causa o quê? Sofrimento. Foi o Senhor que enviou. Então o Senhor envia, em forma de pedagogia, de correção, envia umas serpentes. E o que é que acontece? Mauro, por favor, continua. Viu que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado. Antes, o que é que as serpentes fazem? Morderam o povo e morreu muito povo. Ou seja, as serpentes mordiam as pessoas, como eram víboras, eram serpentes venenosas, as pessoas morriam. As pessoas foram ingratas, Deus corrigiu-as, mas o povo estava a morrer. Então, sim, aquilo que o Mauro vai ler para nós. O povo foi ter com Moisés e disse o quê? E disse: havemos pecado. Havemos pecado contra Deus e contra ti. Ora, o Senhor tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Ou seja, Moisés, nós maltratamos, isto é verdade, mas será que tu podes orar por nós para que Deus nos livre desta situação? E ouça isto com profundidade e com ouvidos de ouvir. A nossa maturidade cristã é também definida quando nós passamos a orar por aqueles que nos maltratam. Por isso é que o povo foi ter com Moisés e disse: nós agimos mal contra ti, tu podes orar por nós. E o ápice das coisas mais elegantes que a nossa fé tem é que nós, genuinamente, nós oramos pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos querem mal, pelas pessoas que não estão no mesmo sítio de convicções que nós, de pessoas que ativamente nos prejudicam. Imaginem o que é o cristão, o espírito cristão. Nós oramos por aqueles que nos maltratam. E eu gostava que tu pudesses imaginar alguém que tu sabes que te maltrata ou que não foi correto contigo. Quando tu conseguires orar verdadeiramente com amor por essa pessoa, não é orar do tipo: Senhor, tu és a minha vingança. Há pessoas que é assim. O Senhor tudo vê. O Senhor com Deus não se brinca. O que o homem semeia, ele irá colher. Não é esse tipo de oração, ainda que seja verdade. É uma oração de amor. É dizer: Senhor, tal como tu me perdoaste a mim, perdoa esta pessoa. Senhor, perdoa porque ela se calhar não sabe o quanto é que ela me está a prejudicar. E esse é o clímax da fé cristã, é quando nós oramos pelos nossos inimigos. Mas, na verdade, Moisés ora e Deus, agora sim, Deus diz a Moisés: olha, tu vais fazer alguma coisa, tu vais criar uma serpente, vais pôr essa serpente num poste, num lugar alto, e todas as pessoas que forem mordidas por essas serpentes, quando elas olharem para essa serpente feita de bronze, elas vão ser curadas. E agora sim, este versículo, o 21:9. Então Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste e levantou o poste. Então, sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas, essa pessoa olhava para cima, o poste estava alto, ele via a figura da serpente e a pessoa era curada e permanecia vivo. Deus mandou Moisés moldar uma figura de uma serpente e colocar num lugar alto. E o primeiro ponto, a primeira correlação que eu gostava de pensar com os irmãos, eu tenho 4 pontos. O primeiro ponto, a primeira consideração é esta. É que nós temos que trazer o que nós aprendemos no Antigo Testamento para a figura bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta figura da serpente em bronze, como os irmãos podem imaginar, naquela altura, para modelar alguma coisa em bronze,
tinha que se fazer o quê? Tinha que se esmagar o bronze, tinha que se bater no bronze, até que o bronze pudesse ficar modelado à figura que se pretendia. Tinha que se derreter, tinha que se fazer uma série de coisas, mas principalmente tinha que se esmagar o bronze para que o bronze pudesse ser maleável o suficiente para depois se assemelhar a uma serpente. E o meu primeiro ponto é este, é que Jesus também, ele tinha que ser agredido também. O nosso Senhor tinha que ser, ele teve que ser moldado, ele teve que ser esmagado. O nosso Senhor, ele teve que ser moído. Aliás, a palavra de Deus diz que Cristo foi moído. Diz que ele na cruz, o processo da sua crucificação foi um processo de tortura. Ele não morreu apenas numa cruz, ele foi, não, ele foi torturado ao ponto de ele ficar irreconhecível. Ele foi esmagado, e quando eu digo esmagado, é que ele literalmente ele foi torturado. Ele levou pontapés, socos, ele foi uma coisa horrível. Tal como esta serpente, para ser moldada, Moisés teve que bater no bronze, para moldar. O único ser humano à face da terra, verdadeiramente inocente, teve que ser esmagado por amor a nós. Então, mesmo quando ele estava nos períodos da tortura, ele não morre porque ele sabe que o seu propósito é sofrer tudo aquilo por amor de cada um de nós. Não, mas o pastor não conhece a minha vida, o meu passado. Não, foi exatamente por causa desse passado que ele fez isso. Foi exatamente por tudo o que nós acumulamos em nós que ele morreu por nós. Então, este esmagar do bronze é um reflexo daquilo que aconteceu com Cristo. E é isso que nós chamamos a encarnação. Cristo encarnou. Ele era o próprio Deus. E ele foi esmagado antes de ser crucificado. Por isso é que 2 vezes ele pede para orarem por ele. Imaginem, Cristo sabia o que iria passar, ele sabia o que ia sofrer, não apenas fisicamente, mas o facto de ele carregar nele próprio o pecado da humanidade. Não é apenas o castigo físico, mas é o facto de ele carregar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas limitações, maus pensamentos e más ações. Ele carregou isso tudo na cruz. Por isso é que ele, aos seus amigos, os discípulos, ele pede 2 vezes para orarem por ele. E sabe o que é que ele diz? Por isso é que quando as pessoas dizem, há pastores, na sua ignorância profunda, diabólica até, é diabólico isto. Há pessoas que dizem que pessoas deprimidas é porque não são espirituais o suficiente. Estes dias estava a ouvir um que ele estava a dizer assim, não digas que estás deprimido. Diz, eu sou um filho de Deus. Porque há pessoas que dizem que têm transtornos, isso é falta de Deus. Fico a pensar, esta gente é doente, esta gente é perturbada. Sabem, quando Cristo pede para orarem por ele, sabem o que é que ele diz? Ele diz que está com o quê? Com uma tristeza de morte. O Filho de Deus passa por um processo de ele ser esmagado, não é apenas ser esmagado também fisicamente, ele é esmagado nas suas emoções. Por isso é quando ele ora ao Pai, outra coisa que às vezes eu ouço em alguns lugares e que fere a minha alma profundamente, é quando algumas pessoas dizem assim, quando orares, não ores se for da tua vontade, porque isso é falta de fé. Quando o próprio Cristo, quando ele ora no tempo, na altura mais difícil da vida, ele diz o quê? Senhor, passa de mim este cálice, mas não seja feito o quê? A minha vontade, mas a tua. Então, se o próprio Cristo ora de uma forma, eu não posso orar, Senhor, se for da tua vontade, faz com que eu possa ultrapassar esta situação, mas a tua vontade seja feita e não a minha. Se for da tua vontade, Senhor, por favor, tem misericórdia da minha vida, da minha família, da minha saúde.
ajuda-me, mas se não for a tua vontade, que a tua, se não for a minha vontade, que a tua possa prevalecer. Então nós entendemos que Cristo teve que passar por um processo profundamente agressivo, violento e totalmente desproporcional, mas ele encarou tudo isso de cabeça erguida. E a certa altura, depois dele pedir para os seus amigos que eram os discípulos, sabe o que acontecia? Ele pedia para eles orarem, sabe o que é que eles faziam? Eles adormeceram. No período mais difícil da vida dele, que ele pede, olha, orem por mim. Isto não está a ser fácil para mim. Eu vou morrer e eu sei que eu vou ser torturado e carregar os pecados do mundo. Vocês podem orar por mim? E eles adormecem. Por 2 vezes. À terceira vez, ele já não pede oração, ele diz, olha, levantem-se, a minha hora chegou. Ou seja, ele sabe que ele está preparado para sofrer isto tudo, de ele ser esmagado por nós. E eu gostava que houvesse uma consciência real daquilo que aconteceu. Por nós. Por nós. E quando eu digo por nós, não é apenas uma amálgama de gente, que é a igreja. É pela igreja, mas é por ti. Não é de uma forma tão generalizada que parece que perde a noção, perde o peso. Não, foi especificamente por ti. Ele tinha-te em mente. Ele não estava com a mente apenas num povo diluído em muitas pessoas. Ele chama-nos pelo nosso nome. Ele conhece a nossa pessoa, ele sabe quem nós somos. E ainda assim, ele escolheu morrer por nós. Ele escolheu ser esmagado por nós. Por mim. E isto leva-me sempre a crer que se ele então morreu por mim, se ele foi esmagado por mim, o mínimo que eu posso fazer é dedicar-lhe toda a minha vida. E este deve ser o desafio que nós ouvimos esta manhã, que é, será que tu estás a dedicar a tua vida a Ele? E se tu não estás a dedicar realmente a tua vida, por isso é que para alguns vir ao domingo já é um grande esforço, é que talvez não haja uma consciência real do que é que foi feito por nós. Talvez. Mas Ele, ao morrer por nós, Ele sabia o que estava a fazer. Por isso é que quando Ele diz, a minha hora chegou, e Judas chega perto dele e dá-lhe o beijo da traição, o beijo que Cristo recebe, Ele recebe-o de forma pacificada. Não há ali mais uma tristeza de morte, há uma convicção de vida. E vida com abundância. Ele morreu e Ele derrotou a morte. Ouça isto. Cristo matou a morte ao morrer. E a morte é o maior inimigo da humanidade e Cristo venceu isso. Por isso, para nós, como cristãos, a morte não é o fim. E nós entendemos isso. A morte é literalmente uma passagem de um reino, que é este reino aqui, para o reino do amor, do Pai, aquele que nos acolhe. Essa é a nossa esperança, a nossa convicção. Ele morreu para abrir as portas do céu para que nós pudéssemos entrar. E Ele foi literalmente esmagado por nós. Eu acho que eu mandei um versículo. Vê lá, David, se eu mandei uns versículos. Eu acho que é Isaías. Vê lá se tem. Vejam o que é que diz. Mas Ele, Cristo, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído, Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que alegria isto. E há um outro texto, eu não sei se mandei esse texto. Ouçam porque que Ele foi esmagado de uma forma pacificada. Porque diz assim, Ele verá o fruto do penoso trabalho, ou seja, Cristo estava a ver à frente. Ouça, por favor, ouça isto. O que Cristo, o que o leva à cruz, é também a recompensa da cruz. É que Ele, ao ir para a cruz, ao ser esmagado, Ele consegue ver no futuro cada um de nós. Ele consegue ver o fruto, o resultado do seu trabalho. Ele olha para nós e Ele diz, valeu a pena. Eu fazia de novo. Nem que fosse pelo brilho, eu fazia de novo.
Nem que fosse pelo Rolf, eu fazia de novo. Mas o Rolf erra, eu fazia de novo. Cristo, quando está lá a sofrer, Ele está com a mente em cada um de nós, porque a palavra garante isto. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará o quê? Satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E noutro versículo, esse eu acho que eu não enviei, que é Isaías, a mesma 53, talvez o 12 ou o 13. Diz que a Deus, ouçam este versículo, a Deus agradou-lhe moer o seu servo. Deus permite que Cristo vá à cruz, e para Deus é alguma coisa agradável a Ele, porque Ele faz porquê? Por amor a nós. O sofrimento de Cristo. Mas não só depois de Ele ser esmagado antes de chegar à cruz, o meu segundo ponto é este. É que Cristo, o nosso Senhor Jesus, Ele não foi só esmagado, mas Ele foi levantado também. Tal como esta serpente de Moisés teve que ser esmagada, o bronze teve que ser esmagado, esta serpente teve que ser levantada também. Cristo teve que ser levantado também. Ele foi torturado, ele foi espancado quase até à morte, mas ele resistiu à morte, pois sabia que tinha que ser levantado. Se ele não fosse levantado, nós não seríamos salvos. Ele recusou-se a morrer durante o processo até à crucificação. Porque ele tinha que cumprir o que ele próprio disse. Quando ele lá em João, ele diz, tal como uma serpente foi levantada, convém que o Filho do Homem também seja levantado, para que todos aqueles que olhem para ele sejam curados e sejam salvos. Então ele não podia morrer no período da tortura. Ele teria que levar até ao fim, até ele ser levantado. No deserto, todos aqueles que estavam a morrer, sozinhos, com febres e doenças, se conseguissem simplesmente olhar para cima. Aqueles que estavam no deserto, se olhassem para a serpente, eles eram curados. Não importava muito saber o que é que mordeu a alguém. Eu não preciso saber o que é que te mordeu, o que é que a vida trouxe, que te traz um trabalho penoso, dor, seja o que for. Tu só precisas de fazer uma coisa, tu só precisas de olhar para cima. Não importa o que te aconteceu, não importa o teu passado, não importa sequer o que tu estás a passar no dia que se chama hoje, tu só precisas de olhar para cima. Tu só precisas de olhar para Cristo crucificado e tu estares aos pés da cruz e olhar para cima. Não olhar à volta para veres o que é que tu podes fazer pela tua condição e pela tua circunstância. Não importa o que te desanima ou que te derrota, mas se tu conseguires olhar para cima. Uma das coisas que eu vejo cada vez mais nas pessoas à minha volta de igreja e outras realidades é que as pessoas gastam tudo o que têm para resolver as suas soluções sem olhar para cima. As pessoas acham que a solução ainda está na nova medicação, no novo estilo de meditação, no novo estilo esotérico que surge, no novo livro, O Segredo, A Cabana, o Quase Segredo, as meditações sobre o segredo acerca do... Eu nem sei. As pessoas inventam coisas para suprir um vazio que, como alguém disse, é um vazio que nós temos dentro de nós, que tem o tamanho de quem? De Deus. O vazio que existe dentro de nós não é preenchido pelos relacionamentos, pelas amizades, por mais um namoro, não é resolvido pelo casamento, não é resolvido por um filho, não é resolvido por um aumento no trabalho, ou tu teres um emprego, ou tu sentires-te bem contigo próprio, ou tu ires ao ginásio. Não importa nada disso. Se tu não olhares para cima, tu vais continuar a ser mordido e tu vais morrer um dia de cada vez. Então tu podes te embrulhar e enfiar no trabalho 24 por 24 para ganhar mais notoriedade, mais dinheiro, mais condição, para cuidares dos teus filhos, para cuidares da tua vida. E se tu não olhares
para cima, tu vais permanecer morto nos teus delitos. Tu entras nesta casa morto e tu sais apenas com uma maquilhagem, mas morto à mesma. É como nós olharmos para um defunto, olharmos para uma pessoa morta, maquilhada. É a mesma coisa. Alguém que não olha para cima é um morto, é um zombie, é um morto vivo. É um morto que anda, mas que não tem consciência no seu interior. E o desafio é tu entenderes o que Cristo fez por ti, mas tu olhares para cima também. Número 3, Jesus tinha que se tornar o antídoto para o veneno. A serpente simbolizava a solução para a vida do povo, mas a partir daquilo que o feria. Ouça, o barulho dos bebés a chorar é do melhor que há. Não é do melhor que há. Quer dizer que há casais aqui que estão a ter filhos. É uma alegria. É uma alegria. Nós temos crianças, bebés. Hoje vamos fazer a dedicação de uma criança. É uma coisa tão boa. Então, Jesus tinha que se tornar um antídoto para o veneno em si. E sabem, o veneno, o antídoto, muitas vezes é feito a partir do quê? Do próprio veneno. Então, se a questão com a humanidade era o pecado, Deus criou a solução a partir desse veneno. Por isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o veneno é como se Deus, de uma forma irónica, pensasse assim: qual é o veneno da humanidade? É o pecado. Ok, então eu vou fazer o antídoto a partir desse veneno. Eu vou fazer com que o meu filho se torne pecado sem ele ser pecado ou sequer ter pecado. É como se ele se fez mentira sem ser mentiroso. Na cruz. Ele carregou essa ideia. Ele se fez homicídio sem ser homicida. E por isso é que a partir da cruz nós podemos cumprir em nós Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto, a partir de Cristo, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos ser julgados duas vezes pelo mesmo crime. E isto é um princípio legal. Se alguém é julgado por um crime, não pode ser julgado duas vezes pelo mesmo crime. Sabem quando é que eu fui julgado? Eu fui julgado pelos meus pecados? Na cruz. Cristo foi julgado em meu lugar. E se eu aceito esse julgamento, essa sentença, eu aceito que Cristo sofreu a sentença do meu pecado, eu nunca mais vou ser julgado sobre esse mesmo pecado. E esse é o grande descanso que nós temos como cristãos. É que nós já fomos julgados, fomos sentenciados e hoje nós somos livres. E quem não está em Cristo vai ser julgado pelos seus méritos. Portanto, todos nós vamos ser julgados de uma forma ou de outra. Ou somos julgados em Cristo e Ele pagou a sentença por nós, ou nós pagamos nós próprios essa sentença perante Deus. Mas que não haja dúvidas entre nós. Nós vamos ser julgados. Todos nós. Só que a minha sentença foi paga na cruz. E eu acredito que a do irmão, da irmã, também pela graça de Deus. E por último, Jesus tinha que ser recebido em fé. As pessoas, quando olhavam para aquela serpente, eles olhavam porque eles acreditavam que aquilo ia acontecer. Eu não sei se já conheceu pessoas que vivem uma vida inteira onde quase que nos apetece dizer assim: mas olha, porquê que tu não experimentas Deus só? Porquê que tu não arriscas? Porquê que tu não experimentas só Deus? Ou seja, é só olhar para cima. É só tu olhares para cima. Tu acreditares que tu estás com alguma situação na tua vida. Olha para cima. Mas olha com fé. E há pessoas que não querem. Há pessoas que não querem. Quantas pessoas é que os irmãos já convidaram para vir à igreja
E as pessoas simplesmente... Eu vou-vos dar um exemplo. Hoje, durante este período desta semana, mais ou menos, houve duas pessoas, pelo menos, na minha vida, que chegaram ao pé de mim e que as pessoas é que vieram ter comigo dizer, pastor e tal, eu soube, uma pessoa que já me conhece há muitos anos, e disse, eu soube que tu eras pastor. E eu estou numa fase de vida muito difícil. E eu sei que tu sempre tiveste alguma coisa de especial e tal. E aqueles elogios que as pessoas fazem, sinceros e tal. Olha, eu gostava muito de ir à igreja. E eu pensei, o que esta pessoa sabe é o seguinte, que existe uma serpente que foi elevada. Ela tem o conhecimento de que existe. Só que eu sei, por minha experiência, que de saber que ela existe a olhar para cima vai uma grande distância. Eu disse, olha, eu vou-te dar a morada da igreja, às 10h30 tinha todo o prazer em receber-te, tem lá uma família incrível, de gente bonita, maravilhosa, elegante, são vocês, tá bem? E vai ser incrível, vem, não sei o quê. Vocês acham que essa pessoa veio? Ela não está aqui. Outra pessoa que soube que nós vamos ter batismos e a pessoa disse que queria ser batizada, quer ser batizada, vou fazer de tudo para ir no domingo de manhã, etc, etc. Da pessoa saber uma coisa até a pessoa olhar para cima vai uma grande distância. Mas o desafio hoje é para que nós possamos receber tudo o que Deus tem para nós em fé. Nos esforçarmos não apenas para saber que Ele foi elevado, mas olharmos cheios de fé para Ele. Eles podiam tentar, o povo podia tentar ser curado à maneira deles. Vou arranjar um medicamento. Há aqui uma mesinha, eu conheço alguém que tem uma pomada especial para mordidelas de serpentes venenosas. Eu conheço alguém, eu conheço, Não, é só olhar para cima. Com Jesus nós temos que deixar as nossas maneiras, as nossas estratégias de lutar contra as serpentes e aprender a simplesmente em fé olhar para cima e pedir que Deus, Ele nos ajude. Gostava que nós pudéssemos orar especificamente sobre isto, para que nós não sejamos orgulhosos e andemos à procura das soluções à nossa volta, mas que aprendamos a olhar para cima. Que nós tenhamos esta noção de olhar para cima. Eu estava a ver um testemunho e eu termino. E era um rapaz, que ele foi criado na igreja, etc. Não sei. E ele, a certa altura, na adolescência dele, foi ter com a mãe e disse, mãe, eu sou gay, eu sou homossexual. Ele disse à mãe, mãe, olha, esta é a minha identidade a nível sexual, eu sou homossexual. E infelizmente, a partir daí a mãe chorou. E depois, no final do dia, foi ter com ele e deu-lhe um abraço e disse, filho, tu és meu filho e eu amo-te. E eu vou estar contigo em todas as fases da tua vida. O meu amor por ti não mudou. E ele diz que aquilo criou um impacto na vida dele, de tal maneira, que ele nunca esqueceu aquele abraço. Entretanto, ele entrou assim, na vida louca, ia para as discotecas e não sei o quê, e muita promiscuidade, ele próprio, muita loucura, e drogas, e não sei o quê, blá. E a mãe dele, todos os dias que ele voltava bêbado, drogado, a mãe recebia-o cheio de amor. Dava-lhe um abraço, cuidava dele, preparava-lhe o pequeno almoço, conversavam à mesa do pequeno almoço. Ela perguntava como é que tu estás, como é que foi o teu dia, conversava. Mas, no entanto, ela sempre orava por ele, sempre orava. Até que houve lá uma experiência que ele teve com Deus, que ele percebeu, não, eu acho que isto não é o mais certo. Eu vou tentar viver a vida de uma outra maneira. E a mãe ficou muito feliz com aquilo e disse, é a resposta à minha oração. Eu acho, pessoalmente,
que aquela mãe devia ter orado mesmo se o filho permanecesse na escolha que ele tinha para a vida dele. Devia e continuar a receber com alegria, tal como nós, como igreja, nós temos que receber todos com alegria. E a maneira como a pessoa vive a vida, nós acolhemos a pessoa porque nós fomos chamados a amar a pessoa. Todas as pessoas. Até os benfiquistas e sportinguistas, sim. Sim. Mas o interessante é que aquela mãe, independentemente de concordar ou não, e isso é irrelevante, aquela mãe amou o filho e amaria até ao fim, independentemente das escolhas dele. E Deus é assim connosco. Mas há alguns de nós, às vezes, precisamos também de um abraço e de uma oração. E que nós possamos perceber o amor de Deus, que o amor de Deus não se limita às nossas escolhas ou às nossas opções, mas ao nosso desejo profundo de olharmos para cima. E ao olhar para cima há aceitação, há compreensão, há diálogo, há mesa, há abraço, há comida, há amor, há carinho, há palavras boas, há mesa do Senhor. Eu gostava de vos convidar a ficarmos de pé, juntos. E eu gostava que nós tirássemos 2, 3 minutos para nós exercitarmos este abraço de Deus, esta oração. Tu possas sair do teu lugar e dar um abraço a alguém e orar pela pessoa. E que tu possas orar neste sentido: Senhor, ajuda esta pessoa a olhar para cima. Nas suas dificuldades, lembra esta pessoa a olhar para ti. Ajuda esta pessoa a não depender das circunstâncias de pessoas, seja do que for, mas a olhar para cima. E que esta pessoa tenha fé para olhar para cima. Mas agora ouçam também, quem recebe a oração, nós temos que orar cheios de fé. Nós oramos com fé. Mas quem ouve a oração tem que crer com fé também. Por isso, quando nós estamos a orar e nós dizemos amém, o que nós estamos a dizer é que assim seja. Eu concordo. Sim, Deus faz com que isto seja real. Então eu gostava que nós pudéssemos fazer isto, está bem? Sair dos nossos lugares, criar aqui uma santa confusão, está bem? Vamos orar por alguém e que a oração principal seja esta: Senhor, ajuda esta pessoa a olhar para ti. Ajuda esta pessoa a olhar para ti na sua profissão, na saúde, na família, nas emoções, seja no que for. Vamos fazer isso no nome de Jesus.